Olá, seja bem-vindo. Aqui pode, porque você vai saber de grandes histórias com pessoas que vão passar aqui comigo. Então, se você que está aí me acompanhando agora, olha, se inscreva no nosso canal, vá lá, se inscreva, curta, compartilhe, comente, porque só assim o YouTube vai entender que aqui há um conteúdo de relevância para que você possa estar conosco e muitas pessoas possam nos assistir. Então, fique com a gente, porque o Aqui Pode começa a partir desse momento. E hoje nós estamos recebendo uma das artistas mais lembradas, conhecidas do nosso estado do Pará. Ela que tem 40 anos de carreira, 30 anos à frente de uma das bandas mais conhecidas, que tem um cheiro assim tão maravilhoso e que faz muito sucesso ao longo desse tempo. Eu tô falando da banda Cheiro Verde, só que além da banda Cheiro Verde, tem a sua vocalista master, a cantora que está à frente ao longo desses anos, que é Ellen Patrícia, minha amiga. Seja bem-vinda aqui, pode tudo. Então quero saber de tudo a partir desse momento. Eu tô brincando, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, todo sucesso pro Aqui Pode. E vamos lá, viu? Não vai me fazer ficar com medo. Não, medo não. Aqui pode falar de tudo, você vai me contando aí. A gente está lembrando, né? 40 anos de carreira. Ou seja, você começou bem pequenininho. Comecei com 8 anos de idade, dublando a Madonna, né? No TV Cidade. TV Cidade? Era, da TV Guajara. Era o Kizan Lourenço. Kizan Lourenço. Tio Kizan. Kizan que foi também radialista, muito famoso muito à época, né? Locutor, muito famoso, apresentador e tal. E também apresentou no primeiro boom do Brega, lá no Xodó. Em 86 era a festa que eles faziam, que era o Brega Chique. Brega Chique? É. Era uma festa semanal que era feita? Era nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras. E os artistas de Brega tinham esse espaço para se apresentar, né? Porque não tinha esse espaço. Então, o palco do Xodó foi muito importante. Você tinham casas de show, assim como nós temos hoje, né? Em todos os bairros, em várias regiões da capital, a gente tem, mas nessa época não tinha. Existia uma casa única que tinha as apresentações. Eram poucos lugares, né? Que eu me lembro que eu também era muito criança, né? Mas tinha o Xodó, tinha o Lapinha, que já era um outro segmento. Segmento, Lapinha ainda é famoso até hoje, né? Ainda é famoso até hoje. É famoso até hoje. Mas tinha o Xodó, tinha o Lapinha. Aí eu lembro que tinha a Boate Gemini, que já era num lugar onde... acho que eram várias boates num lugar só, de vários estilos. E o Daiane, eu lembro muito bem. Saudosa Maloca. Né? Então eram casas específicas, eram casas grandes, né? Você tem boa memória, porque eu pouco lembro, a não ser do Lapinha e o próprio Xodó. Eu digo Lapinha porque foi muito famoso. Sim. Né? O Lapinha, se não me falha a memória, tinham 2 lugares, aqui em Belém e outra no Outeiro, não é isso? Né? A do Outeiro foi depois. Foi depois? Depois. Né? Mas a mais conhecida mesmo era daqui de Mas Belém. chegaste a cantar por lá algum dia? No Lapinha, não. Não? Não, eu cheguei aí uma vez com os meus pais. Mas a cantar, não. Eu toquei no Lapinha do Outeiro, né? Que já foi mais pra cá. Sim. Mas o famosão lá, que era aqui no... Muitos artistas do Brasil vieram nessa época pra cá. Exatamente. Quando chegava um artista nacionalmente conhecido, tinha que fazer uma aterrissagem lá pelo Lapinha. Era. Porque era famoso no Brasil, né, o Lapinha? Era né? famoso. Né? Tinha uma estrutura diferente, a casa era diferente. Então eu comecei pique xixi, tá cantando lá dublando, né? E cantava, tudo bem, você começou dublando, mas a partir desse momento você passa a cantar em qual ritmo? Não, naquela época, como era criança, e assim, tem uma história, assim, minha vida se confunde muito com esse meio, e tudo, com brega, com aparelhagem e tudo mais. O Pinduca era nosso vizinho. Ele morava do lado da nossa casa, que era atrás do Xodó. Então, dia de domingo, ele sempre fazia umas reuniões, tipo uns saraus, assim, que passava a tarde, né? Aí ia pra lá, Ted Max, Mauro Cota, Beto Barbosa, o próprio Pinduca, amigos, né? Então, eu criança ia pra lá porque os meus pais iam e eu ficava lá brincando com ele. Tinha uma filha
a Sheila, que a gente cresceu juntas, então a gente era amiga, então eu ia pra lá brincar com elas e no meio tava lá todo mundo cantando, aí vem cantar uma música aqui, Patrícia, ia lá no meio, cantava uma música, ia brincar depois e eu cresci nesse meio musical, né? Apesar na minha família não tem ninguém da músico. Música, não, ninguém. Porque o seu pai conhecia também todo esse pessoal, né? Da pois época, ele conhecia todo rádio, mundo, todo mundo. Até músicos. porque antes dele ter o Xodó, ele era técnico em eletrônica. Ah, o teu pai foi dono do Xodó. Foi dono do Xodó. E ele era técnico em eletrônica, então ele, na verdade, começou na profissão dele como técnico em eletrônica e ele fazia as forças para as aparelhagens, né? Que naquela época não tinha essas grandes, né, indústrias que tem hoje e tudo mais. Então ele fazia as forças, as resistências, né? Fazia tudo para funcionar e fazia as caixas de som. Ele fazia os desenhos, as caixas eram a resistência, tinham tuíta, era outra história, né? Totalmente eram gigantes. Então ele que fazia para as aparelhagens. Ah, então ele fazia a do Tony Som, que era do meu pai, então. Bem provável, porque né? Com certeza que o seu Algenor era amigo do papai, né? Então ele fez para o Rubi, ele era técnico do Rubi, né? Para o Rubi, Itamaraty, que tinha aparelhagem Itamaraty, e várias aparelhagens no interior. E você fala da sua infância, né? Mas ali no começo da adolescência, por volta do quê? Dos 13 anos, você grava o teu primeiro LP? Isso mesmo. Como é que chegou ainda nessa fase da idade já ter a felicidade de gravar o primeiro LP? Pois aí pelo fato do papai conhecer muita gente, né, e tudo mais, e quem produziu esse primeiro LP foi o Manel Cordeiro. Manel Cordeiro, saudoso. Querido Manel Cordeiro, né? E ele produziu esse primeiro LP, que era de lambada, que foi na época que estourou a lambada, que o Beto Barbosa fez sucesso e tudo mais, né? Aí a gente gravou esse primeiro LP. Família Cordeiro de grande talento, né? Muito. Grandes talentos. Felipe Cordeiro tá aí, né? E o Manel continua fazendo shows, né? O junto Manel com o continua, ele que também tinha o Barata. Barata, Banda Warilou. Da Banda Warilou, o Barata saudoso, também, que era um grande músico. Tinha também o Cordeirinho. Sim. Não sei por onde anda o Cordeirinho, mas ele tem o Cordeirinho que também era irmão deles. Enfim, grandes artistas da música, né? Dos aí instrumentos. Eu sempre estive no meio, assim, né? E daí meu pai sempre foi meu maior incentivador. E viu que eu tinha algum talento. E nessa época, quem era a tua referência? Já que não tinha nenhum familiar, não tinha um primo, enfim, não tinha nenhum parente conhecido que era da música. Quem foi a referência? Olha, eu gostava da Madonna, né? Então eu era fã da Madonna. E depois, logo em seguida, da Xuxa, que era minha referência de artista. Sim. Sou fã até hoje. E de artista, de cantoras, aí tinha a Trem da Alegria, aí tinha a Patrícia Marx, que cantava no Trem da Alegria. Então, como era adolescentezinha, né, era aquela coisa bem adolescente mesmo, bem garotinha. Então, eu gostava dela cantando. Só que eu fui me despertar mais pra música já quando eu fui ficando mais velha, assim, mais mocinha. E uma grande referência pra mim de cantora é a Marisa Monte, que eu amo, assim, adoro. Quer dizer, foram as referências que vieram... Fora as artistas daqui, né? Sim. Como o Pinduca, o próprio Pinduca, que eu cresci vendo ele fazer shows. Eu tenho uma influência muito forte das músicas do Suriname, essa questão desses merengues, sabe? Aqueles merengões, lambadões, né? Lambada. E meu pai ouvia muito quando ele estava passando os sons, testando as forças, então ele escutava muito isso. Então eu ouvi muito isso, muito presente para mim. E as músicas daqui mesmo, os bregas antigos, principalmente. Que hoje são as marcantes, né? Que hoje são as marcantes. As marcantes, na verdade, elas são as músicas da década de 90. Já mais pra cá. Aí da década de 80 já é Saudade. Saudade. Que hoje faz muito sucesso ainda com as aparelhagens só pro público de saudade. Totalmente. Né? Totalmente. A gente toca no show da Cheiro Verde. É nostálgico. E a galera gosta. E a galera jovem gosta. E quando a gente fala em banda Cheiro Verde, ao longo desse período de infância e adolescência, quando é que a banda Cheiro Verde passa a fazer parte da tua vida? Quando eu tinha 17 anos. Ainda na adolescência? Ainda na adolescência. Tinha 17 para 18. E aí tinha uma banda que tocava no Xodó, que era a banda Impacto.
que era a banda do querido Guru, que era da Banda Nova. A formação era todos de músicos da polícia. E eles tocavam no xodó, era a banda base da casa, aquela banda que fazia 4 horas de função, né? Tocava 2 horas, parava 40 minutos para tocar mais 2 horas depois. E aí acabou a banda. O Guru decidiu encerrar, não queria mais e tal. E a banda Impacto. A banda Impacto. E aí ficaram os músicos. Aí o papai disse, mas eu preciso de uma banda base para casa. Aí ele disse, minha filha, então você vai cantar. Vou lhe dar essa responsabilidade. E convidou os meninos, olha, vocês querem continuar, vou montar uma banda para ser base do xodó. E vocês continuam tocando. E aí nasceu a Cheiro Verde. E a partir daí a Cheiro Verde não parou e já tem 30 anos. 30 anos. E a gente passou 4 anos tocando baile. E o primeiro sucesso da Cheiro Verde vem quando? 98, quando a gente gravou o primeiro CD, que foi no boom do brega novamente, né? Certo. O primeiro boom do brega foi em 86 e depois teve o segundo boom do brega que já foi em 96 para 97, ou seja, 98. 10 anos depois. 10 anos depois, quase. E esse boom, inclusive, de quando a banda Cheiro Verde está na ascensão, aí começam as participações, o Brasil começa a ver de um outro jeito e a partir daí começa a rede nacional a aparecer na vida de vocês. Abriu um leque muito grande e aí teve a Calypso, né, também, que estourou, e que na verdade a Calypso, ela mostrou muito do ritmo, mas por algumas outras coisas acabou que fechou e muitas bandas, muitos artistas não conseguiram mostrar o seu trabalho nacionalmente, né. E você conseguiu, inclusive, até participar, se não me falha a memória, ter faixa também em novela, é isso? Isso, já foi bem mais pra cá. Bem mais pra cá já, né? A gente teve uma música na novela Avenida Brasil, que é um Technomelody. Que foi sucesso, né? A Avenida Brasil, um dos maiores recordes recentes de audiência na televisão. 2011, né? E também a gente teve a música Não Sou Tua na série Onde Nascem os Fortes, que a Não Sou Tua é de composição do Tony Brasil. E a gente, depois disso, na verdade, em 2011 ainda, a gente foi convidado, fomos no programa da Ana Maria Braga, fizemos o programa por causa dessa música, né, que estava na novela, e depois teve na série. Só que anos antes vocês ainda tiveram uma apresentação e uma participação no Faustão, não foi? Foi, na verdade, a gente teve várias participações, né? Antes, a gente fez uma participação com a própria Ana Maria Braga, quando ela veio a Belém. Ela veio a Belém, a gente fez uma participação, uma entrevista com o Louro José, lá no antigo Hotel Hilton. Foi eu, o Flávio Miranda, que cantava comigo na época, Nelsinho Rodrigues, a Lene Bandeira também, que ainda cantava. E foi lá no Hotel Hilton. E fora isso, a gente também teve uma participação no programa Fantástico, né? Que a gente teve tipo uma apresentação na Pororoca. Quem apresentou foi o Vanderlei Andrade e foi escolhido um calouro e tal. Nesse dia cantou a Gabi, né? E foi muito bacana. E mais uma outra apresentação também no Fantástico, que foi com o querido Maurício Kubrusli, que a gente já gravou lá no Ver o Peso e tal, que foi na época daquela novela Empreguetes. E ele deve ter vindo aqui pelo um quadro do Fantástico, não foi? Foi um quadro do Fantástico. Leva Brasil, se não me exatamente. Foi um quadro do Fantástico. Então, a gente já teve um bocado de participação, né? E eu acho que a partir desse momento, talvez então a banda Cheiro Verde, você, Ellen Patrícia, se consagra nesse meio musical, o Brasil conhecendo o ritmo de vocês, porque a gente fala ritmo de vocês porque existem outros ritmos, né? Exato. E de lá pra cá, o Pará, pelo que a gente observa, não parou. Muito pelo contrário, vem gerando novos artistas. Muitos novos Inclusive, artistas. tivemos aí recentemente o Prêmio Multishow, onde o Pará esteve mais uma vez em evidência. O que você acha que se reflete essa evidência toda na música do Pará, a cultura que o Pará exibe daqui para o Brasil? Eu acho que nos últimos tempos, o Pará tem tido uma ascensão muito grande em tudo, né? A gente tem a melhor culinária do mundo, foi premiado esses últimos anos, você sabe disso, sim, né? Como a melhor culinária do mundo. Então isso já vem acontecendo já faz um tempo, isso não é de agora, né? Então foi só somatizando. Aí agora tem a COP, que também os olhos estão voltados para cá. E o nosso estado é riquíssimo. E tem essa questão também de nós cuidarmos da natureza, né?
essa questão ambiental, que é muito forte. E então os olhos estão voltados para cá. A gente mora num estado riquíssimo e a gente tem que ter consciência do valor que ele tem. Tá aí que nós passamos, inclusive, agora recentemente, alguns meses, né, de estiagem, pouca chuva. Muita gente falando, inclusive, recentemente, que a água da nossa cidade estava salgada por causa da evasão, digamos, do mar, pelo Marajó, devido aos rios baixos, o mar vai entrando na cidade. Pois, nunca ouvi falar isso em Belém, mas pela primeira vez isso veio acontecer agora. Mas agora, com as chuvas que voltaram, eu acho que talvez possamos voltar com a normalidade. A gente está falando de meio ambiente, né? A gente está falando de COP, está falando de mudanças climáticas. Exatamente. Né? Então, são várias coisas que chamam a atenção para o nosso estado. E aí combinou da música, né? Dos artistas estarem em evidência também. Eu acho que é uma união, é tudo. Né? A gente fala de união, mas aí eu te pergunto, nesse momento estão todas unidas? Porque agora as mulheres da música paraense estão aí desbravando o Brasil. Pois é, a gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo, de estar tendo essa visibilidade toda. A maioria, acredito que quase todas, né? A gente tem uma convivência maravilhosa e uma torce de fato pela outra, porque cada uma tem o seu estilo, tem o seu jeito de cantar e tem espaço para todo mundo, né? Tem artistas com 20, com 17 anos de carreira, com 30 anos, com 40 anos. Então é uma junção e eu acho que o respeito é primordial. Então a gente precisa respeitar a individualidade e a história de cada uma, né? Para que isso se fortaleça. Então acho que o mais importante é isso. Ou seja, então existe essa união hoje entre as musas da música paraense. Existe vocês, sim. Artistas. Está aí que vocês se apresentaram recentemente no Serginho, né? No Altas Horas. Exatamente. Você estava me dizendo que até para que esse dia acontecesse, teve que ser guardado no total sigilo. Foi. Para nada dar errado. A gente ficou de boca fechada, não podia falar nada. E aí a gente só anunciou mesmo na véspera, né? A gente estava no aeroporto. Isso pela primeira vez acontece, né? Verdade. Um programa em rede nacional voltada para música paraense. Eles fizeram uma primeira edição, né, que foi com outras artistas, foi com a Gabi, com a Manu, com a Zainara, a participação do Pablo também. E nesse foi o segundo programa em homenagem ao estado do Pará e homenageando a Joelma e a Dona Onete. E a Joelma, como ela estava lançando o feat que nós gravamos no DVD dela aqui em Belém, que é o Balanço do Norte, e aí o pessoal do programa nos convidou. Vocês querem que a gente... Claro que a gente quer ir! E aí a gente foi fazer essa participação para homenagear a Joelma e a Dona Onete, aproveitar fazer o lançamento dessa música nas plataformas, no canal do YouTube e tudo mais da Joelma. Como é que você se sente hoje, ao longo desses 30 anos de banda Cheiro Verde, 40 anos, a gente sabe que na nossa vida como artista, né, você sabe muito bem mais do que eu não sou artista, mas assim, tem sempre os altos e baixos, né? É sempre uma montanha russa na nossa vida. Sim. Entre esses altos e baixos ao longo desse tempo, algum momento parou para pensar, acho que preciso parar? Vixe, várias vezes. Várias vezes? Muitas vezes. Já pensou em parar várias vezes? Muitas vezes. Recentemente você, inclusive, publicou um comunicado. Assim, várias vezes. Acho que isso é até normal, relativamente normal, né? Porque você viver de arte é muito difícil. Você viver de arte no norte do país é mais difícil ainda. Porque a gente lida com as distâncias, né? De um lugar para o outro, e de um município para o outro. É muito complicado e muito cansativo. Mas assim, também ao mesmo tempo é muito maravilhoso, assim, você tem o carinho das pessoas, sabe? Pessoas que você nunca viu, que você não conhece, mas que te ouvem, gostam da tua música e te recebem tão bem. Mas assim, a gente fica muito cansada, porque por muito tempo o nosso ritmo foi muito desvalorizado. Eu falo como cantora de brega, minha raiz é o brega. Então, por muitos anos, o brega foi desvalorizado. A gente era muito discriminado. Hoje não. Hoje o brega é cult, hoje o brega tá, né, já tem uns anos pra cá, na verdade. E o brega hoje também é patrimônio cultural do estado do Pará, né? E a gente fica muito feliz com isso. E com ele vem todas essas outras, uma gama de vertentes, de ritmos, mas a base toda é do brega. Agora, Ellen, o que foi pra vocês da banda Cheiro Verde? Acredito que no primeiro CD, aí você me corrige se eu estiver errado,
ou enganado, chegar a 100 mil cópias vendidas. Isso foi incrível. Que foi ter 100 mil cópias, porque é o primeiro disco nessa leva de discos, é o primeiro disco de ouro. Foi de um primeiro CD. E naquela época, né, em 1998, Sim. que não tinha as plataformas digitais, não tinha nada disso, a dificuldade de mandar fazer os CDs e tudo mais, e você conseguir uma venda regional, assim, região norte. Foi, assim, espetacular, né? A Cheiro Verde tem números históricos aí relacionados a isso. E a gente fica muito feliz, né? E quando chega nesse reconhecimento, nessa abrangência, esse resultado pelo trabalho de todos vocês que fazem parte de uma banda, em algum momento sobe a cabeça? Bem, a minha nunca subiu. Eu tenho esse pé no chão, graças a Deus. Eu sempre tive esse pé no chão, porque eu acho que, igual como a gente estava falando ali, eu estava conversando no bastidor. Você como artista, você quer tanto isso, né? Você almeja tanto que o artista ele quer ser reconhecido, né? O artista quer aparecer, né? E você receber isso, você ter isso e você mudar o seu modo de agir, de ser, né? Não querer falar com as pessoas, não dar atenção. Eu não vejo lógica nisso, nunca vi. Eu acho que a gente tem mesmo é que agradecer, porque essas pessoas estão comprando o teu trabalho, estão consumindo o teu trabalho. E hoje ela consome de uma outra maneira, né? De uma maneira digital. Hoje é digitalmente, né? Nos streams e tal. Então você tem que ser... não custa nada você ser solícito, você dar atenção, você dar um autógrafo, você bater uma foto, né? Eu não vejo como importunação, eu adoro. Eu sou muito discreta, é diferente. Né? Muita gente já recebi assim, eu falo, mas você é muito, eu sou muito discreta, se você me vê na rua, eu sempre tô de pitó na cabeça, óculos, que eu sou cega, né? Os óculos de grau. De óculos sempre, de tênis, assim, bem normal, igual como todo mundo. E eu sou muito na minha, mas as pessoas me reconhecem pela voz. Eu acho muito engraçado isso. Interessante, né? Em coisa de supermercado, né? É incrível. Aí eu passo, aí sempre tem, né? A gente tem um diálogo e tal. Aí sempre no final, aí fala assim, você não é a cantora da banda Cheiro Verde? Sou eu mesmo. Eu queria bater uma foto, mas eu não posso. Eu disse, tá bom, tudo bem, depois a gente bate. Aí é sempre engraçado isso. É interessante, né? Porque quem nos acompanha, eu no caso pela televisão, às vezes as pessoas... tua imagem é muito... Não, e as pessoas chegam exatamente pela voz também. Não é o Agenor, ou não é... Fica na dúvida, porque me confundem muito com Pimenta. Eu digo logo, porque eu chego por aí, fala Pimenta, eu digo, não, é o Agenor. É verdade, o Agenor. É porque vocês são muito parecidos. Mas acontece das pessoas nos reconhecerem pela voz, pela imagem, trocar o teu nome. Mas é muito legal isso, as pessoas te reconhecerem. É sinal que ela acompanha teu trabalho ao longo do tempo. Isso, né? É muito legal. É gratificante, né? Tu deve sentir a mesma coisa. Não, é gratificante. Eu fico, na verdade, com vergonha. Eu não sou... Eu fico um pouco tímida também. Eu sou muito tímida. Eu tipo assim, agradeço, mas assim, eu fico realmente tímido. E eu te pergunto uma coisa, eu vejo que você briga ao longo desse tempo, luta bastante pelo que a própria música paraense, o brega e tantos outros ritmos sejam reconhecidos como cultura, como música pelo Brasil. E a gente sabe que no meio desse tempo existem as polêmicas. Eu vi recentemente você numa apresentação, até você brigando pelo artista paraense, você pegou o microfone para chamar a atenção, que pudesse cuidar de vocês com carinho, num camarim, que todos pudessem ter o respeito, assim como os artistas nacionais também possam ter o mesmo carinho e o trato. Você se arrepende de ter falado aquilo? Olha, Genô, vou te confessar que às vezes sim. Você ser uma pessoa que impõe a sua opinião e você fala o que você não acha correto, às vezes é um pouco perigoso. Mas assim, naquele momento eu sei que eu precisava falar. Era um evento imenso, né? Que tinha todo o apoio do governo do estado e que estava lindíssimo, né? E eu pensei assim, eu vou falar porque eu sei que os responsáveis, que no caso era o nosso querido governador, e ele não vai saber nunca do que aconteceu aqui atrás. Ali nos bastidores. Nos bastidores. Jamais ele iria saber, jamais ele ia chegar aos ouvidos dele. Ia chegar que foi tudo lindo, que foi tudo perfeito, e eu iria voltar para minha casa frustrada, né, arrasada, chorando,
me sentindo um lixo. Eu disse, não, eu vou falar. Eu acho que eu tenho esse meu lugar de fala pela trajetória que eu tenho. E por isso que eu falei, porque de fato a gente foi muito desrespeitado, sabe? Não é questão do camarim. Como quem me conhece, quem convive comigo sabe disso. Quando eu saio da minha casa, eu digo que eu vou para a selva. Então, durante todas essas nossas andanças, em 30 anos de Cheiro Verde, tem lugares que de fato a gente chega que não tem estrutura nenhuma, né? Mas as pessoas às vezes arrumam uma casa para você ficar. Olha, não tem o contratante, principalmente nos interiores mesmo, bem interior. E olha, não tem lugar para ficar, mas olha, aqui é a nossa casa, tá aqui o quarto, aí deixa tudo lá para você ficar à vontade, sabe? Te tratam tão bem. E foi isso que eu senti naquele momento, né? Que já que era um evento com uma estrutura grande, com uma grande produtora por trás, fazendo toda essa, né, cuidando de tudo isso, por que naquele momento pra gente não teve, né? E não é nem o fato do camarim, foi o fato de como a gente foi tratado. E tinha lá o freezer, né, que no dia eu falei prosdóximo, eu sou antiga. Tinha lá o freezer e assim, a gente ficou tão constrangido porque parecia assim que a gente ia roubar, tirar alguma coisa, um refrigerante, uma água, sendo que já tinha sido avisado que o que a gente poderia usar estava lá fora. E estava tudo bem, ninguém ia mexer. Mas não, o cara ficou lá do lado até chegar esse bendito cadeado para trancar. E aquilo ali gerou um constrangimento imenso para todos, né? E foi horrível, assim. Os meninos choraram, os meninos que estavam comigo, o pessoal do meu balé que trabalha comigo. Eu me senti super mal. Eu subi no palco, engoli o choro para começar a cantar. E foi um desabafo, né? Depois eu fiquei com medo, eu disse, meu Deus do céu. Ficou com medo de ser cancelada? Não digo pelo público, mas eu digo pelo rol da música, da produção. Não, da música não. Eu fiquei um pouco temerosa com relação ao governo do estado, que era que estava fazendo o evento. Mas antes de eu falar, eu agradeci e que de fato eu estava falando para que ele soubesse, né, do que estava acontecendo lá atrás. Quanto a quem era o responsável, eu nunca tinha feito evento com eles mesmo, nunca fiz, até porque o nosso estilo, eles nunca trabalharam com esse tipo de estilo. E então não tinha nenhum problema para mim. Eu ia continuar a minha vida como eu continuei, né? Como eu continuo, que as pessoas que consomem o meu trabalho é o povo. E assim, eu recebi um carinho muito grande, né? Assim, acho que haters foram pouquíssimos. Uhum. Pouquíssimos. Muita gente a favor. Muito, a maioria. Sim, na sua opinião. De 100, 95%, né, a favor. Então, eu me senti muito acolhida, mas eu fiquei com um pouco de medo, sim. Não vou te confessar. Acho que já de lá pra cá foi sanado já. Já foi sanado. Já ouviu a conversa? Não, com essa produtora não, nem quero. Não quer? Não. A não ser que ele me peça desculpa. Porque ainda rolou mais algumas coisas assim, que a pessoa ainda tentou dizer que eu estava mentindo, né? Sendo que eu não tinha por que mentir, eu jamais ia inventar uma coisa dessa, eu não sou doida, né? Que é um negócio sério. E então, não, com esse pessoal aí, principalmente com uma pessoa de lá, desta produtora, né? Não rolou nenhum pedido de desculpa, muito pelo contrário, ainda quis me desmentir, né? Me acusar de mentirosa, que eu estava inventando, e jamais eu faria isso. Então, não tenho contato nenhum, não. E se eu vou tocar ou não para eles, eu tenho certeza que não. E Ellen, já que existiu essa polêmica, não deixou de ser uma polêmica também, a gente sabe que, como a gente falou agora há pouco, lá atrás, a música do Pará tem ascensão em seus vários ritmos, né? Tivemos recentemente uma apresentação também de um evento importante que está rodando o Brasil e o mundo, que é do Alok, onde outras artistas paraenses estiveram presentes, como se fosse dando a abertura, de fato, para os 365 dias que antecedem a COP no mês de novembro de 2025. Exato. Você não participou, mas outros artistas participaram. Só que aí muitos que não participaram talvez tenham reclamado de não terem participado, de não terem sido chamados.
Mas a gente sabe que cada um, como você falou, tem o seu espaço, né? Na música, tem o seu espaço na mídia, nas plataformas. Como é que você vê? A gente falou sobre união, de estarem todas abraçadas, mas de fato, existe amizade entre vocês? Vocês meninas? Porque assim, será que talvez o ego, eu sou mais famosa que você, a música do Pará está em evidência agora, do nada. Como é que é essa polêmica toda? Porque acaba gerando polêmica e os olhos ficam voltados para quem gera polêmica. Sim, olha, eu posso falar por mim, né? Eu com as meninas, tipo Rebeca Lindsay, Valéria, a Viviane, né, a Joelma, a Gabi, a Zainara, que é a mais novinha, né, que está aparecendo agora com um trabalho legal. Ela é bebê, está começando e já está tendo uma visibilidade. E outras também, a Michelle Amador, Eliana Renner, e tanta gente. A gente tem sempre tive uma convivência maravilhosa com todas, né? E tem uma amizade, uma proximidade, mais ainda de algumas. E assim, de fato, a união faz a força e a gente precisa... Eu acho que todas têm uma boa convivência, sim, né? Como eu te falei, tem espaço para todo mundo, cada uma tem seu estilo, seu jeito de cantar, sua identidade. E o que interessa nesse momento, eu vejo assim, é a gente enaltecer o Estado, que sempre foi muito difícil conseguir visibilidade para cá. Então a gente tem que aproveitar esse momento dessa forma. E essas picuinhas, eu sou a melhor, eu comecei, eu não sei o quê, não sei o quê. Isso é tão passageiro, porque, igual como a Valéria falou um dia desse, antes de mim tiveram outras. Certo. Depois de mim também terão outras, né? E segue, e né? Você Ninguém vê que você acha que o público percebe quando há essa fofoca no meio, essas desavenças? Percebe sim, isso tem gerado muita coisa, muito. Aí acabam gerando nas redes haters sociais, nessa hora, os né? haters. E aí o pessoal também acaba falando o que não sabe, deduz, ou então quer defender a artista que ele gosta. E diminui, menospreza, fala mal da que ele não gosta, né? Essa questão da rede social, ela é bem complicada. Agora, Patrícia, por que é necessário para os artistas paraenses, aqueles que estão em ascensão, saírem de Belém, montam um escritório em Fortaleza ou em Recife, ou vão para São Paulo? É porque é mais fácil você linkar shows e participações em outras plataformas? Também porque eles têm uma visibilidade maior do que aqui. A gente está galgando para que consiga isso aqui, né? Que você gere daqui. Gere daqui. E também falta, de fato, um escritório aqui que queira trabalhar os artistas daqui e faça essa conexão. A gente ainda não tem. Eu, pelo menos, não conheço, né? Então, não tem mesmo. Então, se você quer sair daqui, você tem que tentar ver lá de fora, Fortaleza, São Paulo, para que você consiga, de fato, fazer esse networking, né? E conseguir mais espaços. Para mim, está acontecendo muito naturalmente, assim. Deus, né? Você está sempre na participação, está sempre presente, né? Está sempre lembrada, a banda Cheiro Verde sempre lembrada. Mas aí o que você vê hoje? Banda Cheiro Verde ou Ellen Patrícia? Como é que é essa relação de evidência? Eu acho que pelo fato de eu estar tantos anos na frente da banda Cheiro Verde, né? Eu acredito que a Ellen Patrícia também tem um nome muito forte. Eu acho que pela minha história, né? Não só com a Cheiro Verde, mas a minha história de vida, a minha história relacionada ao meu pai, ao xodó. Eu já tinha uma carreira antes de ter a Cheiro Verde. Então, hoje a Ellen Patrícia também, ela tem esse nome, né? Sim. Tem uma visibilidade muito grande, né? Junto com a Cheiro Verde, os dois. Então, esse Ellen Patrícia, a artista, a cantora, aí eu pergunto, já seria o momento dela seguir sozinha? Ou ainda é um pensamento? Porque você anunciou que que no futuro, eu estaria esse futuro a gente breve. não sabe. Se esse futuro é agora, próximo ano, só daqui a 2 anos. Mas aí, obviamente que quando a gente pensa, né, em deixar algo para trás, a gente imagina que alguém vai tomar posse daquilo, Sim. né? Uma nova artista. Tu já pensas nisso? Ou tu pretende realizar, por exemplo, um concurso para nova vocalista? Pois é, a gente ainda não decidiu, né? Eu quero que a Cheiro Verde continue. A partir do momento que, de fato, eu me afastar
da frente da Cheiro Verde. Eu quero que tenha uma nova cara, uma nova história seja escrita. Eu vou ficar apenas por trás, nos bastidores, na produção, direção, essa coisa toda. E a gente tá pensando se a gente faz um concurso ou não, mas eu já tô namorando algumas meninas, já tô vendo algumas coisas, assim, observando o que tá acontecendo, porque a gente quer alguém que goste de fato do nosso ritmo, Até né? porque não é fácil, né? Uma agenda, você tem que estar focada e voltada para aquilo. Aí a gente quer uma pessoa que goste do ritmo, né? Que tenha no sangue, meio seja bregueiro, goste de brega, de tecnobrega, tecnomelody, para continuar essa história. E eu penso assim em parar, né? Tanto que eu anunciei daqui mais uns 2 anos, que eu disse que era a previsão para fazer isso. E só que as coisas estão acontecendo numa velocidade e coisas surpreendentes que eu já não sei mais se vai ser daqui a 2 anos, se vai ser daqui a 3 anos. Né? As coisas mudam, né? A gente muda, vai aproveitando o momento. Mas os teus fãs ouvindo isso, talvez vão mandar mensagem nas tuas redes para dizer que história é essa, não para não, continua, você eu já é linda, recebi um bocado. Eles falam, não para, pelo amor de Deus, continua. Eu disse, calma, gente, se isso for acontecer, ainda não é agora. Hoje você é sócia da banda Cheiro Verde? A banda é minha. A banda é sua mesmo hoje? Aí eu tenho um sócio que trabalha comigo, que é o meu empresário, que é o Sandro, que é meu ex-marido. O Sandro tá contigo até hoje, pelo menos na banda. No trabalho deu certo, não deu certo a vida conjugal, certo. Né? Vocês tiveram filhos? Tivemos um filho que tá com 27 anos, hoje é um rapaz. E no trabalho deu certo, né? A gente se separou também já faz 20 anos. Mas ficou amizade pelo negócio. Isso, hoje o Sandro tem a vida dele, tem a esposa dele maravilhosa. Me diziam que ele era um cara esquentado, é verdade? Era. Ele ainda é até hoje. Esquentado, só que hoje baixa a bola. Senão o coração falha, Sandro. Não é pra vida toda, porque ele era bem mais jovem, né? Mais jovem, né? A vida vai ensinando, Algum momento já foste cantar algum show e vocês estariam brigados? Vocês falaram muitas vezes? Muitas. Já cantei doente, com febre, né? Muitas vezes. Já cantei doente com febre, já cantei aborrecida, já cantei de luto, que não tinha como eu cancelar o show. Luto por quem? Pelo meu avô, pai da minha mãe. E, assim, são tantas histórias, né? Cantar doente, então, muitas vezes. Doente da garganta, com febre, né? Não estava me sentindo bem. E eu já tive que tomar soro, ficar tomando soro no hotel até a hora de ir pro show, né? E terminar de tomar o soro e ir fazer o show, e como se estivesse tudo bem, tudo lindo. Muitas vezes. Nessa vez que você estava, uma dessas vezes, cantando aborrecida, passou na tua cabeça, esse é o último show que eu vou fazer? Já? Não quero mais saber. Não quero mais saber do Sandro. Muito braba com o Sandro. Mas depois a gente se acalmava, né? Tem que pensar, porque na hora da raiva, nada dá certo da gente fazer. Nada dá certo erradas, né? Na hora da raiva. A gente tem que ser muito cautelosa, né? Isso a vida me ensinou muito. E o que você acha que ainda falta pra você ao longo desses 40 anos aí de carreira? Caramba, que pergunta difícil. O que ainda falta pra ti? Você se sente uma artista completa hoje ou ainda falta cumprir algumas metas? Olha, ser bem sincera com você, eu sou muito feliz com tudo que eu consegui, tudo que eu tenho na minha vida foi a música que me deu. Eu só acho que falta mesmo um pouco mais de valorização com o artista aqui na nossa cidade, né? E essa valorização por parte de quem? Do público ou de quem gerencia isso? Por parte de quem gerencia. Eu acho que assim, de darem mais valor mesmo, sabe? Os artistas conseguirem cachês melhores, né? Ainda se paga mal aqui? Paga. Paga mal ainda um cachê? Ainda se pagam. Quando a gente fala paga mal, assim, não pagam o que deveria ser pago. Exatamente. Lá fora pagam melhor? Paga, a gente ganha bem melhor, bem mais quando a gente toca fora. Nem se compara, né? Aqui, na verdade, Belém fica apenas uma vitrine, até porque a gente não tem mais casas de show que suportem os shows, né, grandes que a gente faz, tipo, com balé, com um monte de coisa, cenário que a gente consegue fazer fora, né? Então, Belém é mais uma vitrine, toca... Olha, esse mês, os shows que a gente tem pra fora, tem 3 shows pra fora, aí o resto a gente vai colocando aqui.
né? Que fica uma vitrine, até porque a gente tem várias pessoas que dependem da gente. Sim. E a vitrine seriam o quê? Seriam as rádios? As vitrines aqui, as casas noturnas. A rádio, as casas noturnas mesmo, as pequenas. Aparelhagens também? E a gente faz muito, as aparelhagens com certeza. E a gente faz muitos shows, os shows que a gente faz em Belém ainda é muito, a gente faz muita formatura, casamento, muito essas coisas. A gente já assim. se encontrou em um desses eventos já. Agora sim, Ellen, você fala que paga-se mal, infelizmente, ainda a não valorização do artista paraense. Mas eu te pergunto hoje, eu não me incomodo muito, pelo contrário, eu passei a conhecer recentemente, por exemplo, o Rock Doido. Uhum. Cara, isso é uma loucura. Eu digo que eu moro próximo ao estádio da Curuzu, eu moro na Curuzu, pro lado daqui da Rômulo Maiorana. E aí, quando tem jogo do Paysandu, o barulho do Rock Doido pós-jogo vem tudo pra casa. Eu moro no alto, né? E são 4, 5, 6 carros daquele, né, automotivos, cada um com seu som. Mas assim, são coisas que fazem sucesso e a gente percebe hoje, a gente vê nas redes sociais o Rock Doido fazendo sucesso. Tem algum hit teu recentemente no Rock Doido? Ou tu também tem algum preconceito ou participaria do Rock Doido se te pedisse daquelas letras mais malucas, mais estranhas? Não, a gente não tem nenhum hit, mas a gente toca no show. Toca no show do Rock Doido. A gente tem um set mixado, né, um remix, que toca as principais, assim, os principais refrões, né? Sim. Das músicas mais ouvidas e tal. E da Cheiro Verde, que tem mais, porque é mais próximo, é a Beba Doida. Beba, né? Doida, sim. E a do Serrote, Passo Serrote. Mas a Beba Doida acho que é a que mais se aproxima ali, né? Que já é uma outra vertente, né? O Rock Doido. Na verdade, o Rock Doido, ele é uma mixagem de vários sucessos, né? Sim. Várias músicas, né? Uma mistura. Isso, eletrônica. E é bacana, e existe público, né? Tem um público para isso. Daí que hoje as aparelhagens são muito mais do Rock Doido, né? Cada um também tem o seu público, tem do passado, tem as marcantes, mas tem um Rock Doido e eles hoje, eles vendem, né, os pendrives, né, para você botar no teu carro, do jeito que você ouve na aparelhagem, tu vai ouvir no teu carro. Isso já tem há muito tempo, né? Muito tempo já, isso. A questão antes era o CD, era agora o CD, é hoje é só o pendrive. E o Rock Doido, na verdade, nada mais é que um momento específico que acontece no show da aparelhagem, que é quando rola os fogos, aquela coisa toda. A pirotecnia do evento. A pirotecnia do evento e tal. E aí toca essas músicas e a galera participa, joga a mão pra cima e tal. São amores, pei. Então aí o pessoal pira mesmo. E quem é de fora vê essa loucura toda, assim, porque as aparelhagens já são um espetáculo à parte. Aí quando rola isso, eles ficam mais assim, meu Deus, que loucura, isso é muito legal. Então, assim, eu acho muito bacana, acho que faz tudo parte da nossa cultura. E dentro de tudo isso, no teu ponto de vista, qual foi o melhor hit da banda Cheiro Verde ao longo desses 30 anos aí, que de fato é marcante e que você tem que cantar em todos os shows? É difícil te falar essa, viu, Agenor, porque são várias que as pessoas cobram, assim, nos shows. Tem que ter no repertório. Tem que ter no repertório. Mas eu vou te citar aqui, acho que 3. Beijo Bom. Que Beijo Bom. Que foi a primeira, né? Não Sou Tua. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. E também a Não É o Fim. E fora Não É o Fim, a Beba Doida, que tem que tocar. Qual é a Não É o Fim? Não faz assim, não é o fim. Acho que por causa da coreografia, que a gente fazia a coreografia jogando a cabeça assim, sabe? O cabelo. E aí marcou muito, então a gente tem que tocar no show, que a galera lá embaixo faz a coreografia. Ou seja, são músicas marcantes que de fato precisam estar nos shows, tanto os shows de casas noturnas, casas de show, como também nos shows particulares, né? Exato, formatura. E o Zuki do Rubi também. Zuki do Rubi, como é o Zuki do Rubi? Sente que era paixão quando eu te vi, tão lindo a bailar. E ele vai te encantar, é o poderoso Rubi. E são músicas que não podem ficar fora do repertório. Como é que foi essa junção da música, do brega e de qualquer outro hit com as aparelhagens que são lembradas até hoje? E grandes artistas surgiram em parceria com as aparelhagens. Pois é. No meu caso, já vem desde criança, né? Aquela história toda e tal. Mas usando o nome da aparelhagem com o hit que ficou famoso. Aí, quando a Cheiro Verde começou a se destacar,
e a proximidade que a gente tinha com a família do Rubi, que eram muito amigos do meu pai e tal. E aí o papai pediu, filha, faz uma música pro Rubi. Aí a primeira música que eu escrevi pro Rubi é uma música autoral minha, é o Brega do Rubi. E fiz pra eles e a gente gravou, né? Que é: você vai dançar com todo poderoso, pois você vai curtir e ouvir com Gilmar esse som que arrasou. E aí eu escrevi essa música, dei pra eles, a música estourou nas festas do Rubi, das aparelhagens e tal. E aí depois a gente gravou o Zouk do Rubi, que foi a que fez mais sucesso ainda. E então, devido a isso, aí bora fazer umas festas juntos. Aí naquela época tinha o Forró do Fogo, que acontecia lá em Ananindeua, né? No quartel dos bombeiros. Tinha uma festa que era ali no primeiro bis, segundo bis, ali na Almirante Barroso, naquele quartel. A gente fez uma festa lá, Cheiro Verde Rubi, que lotou, os portões foram abaixo. Deve ter feito festa também na época que o T1 abria as portas também pra festa. T1 também, e Clube Ipanema. Ipanema, lembro. Ananindeua. Eu já participei de festas de aparelhagem, mas não como dono da festa, mas era o cara que ia só receber lá o percentual da rádio. Na época que eu trabalhava na Raulan, tinha o percentual, eram as parcerias, né? Sim, eram as parcerias. Eu ia receber lá o percentual que era destinada à rádio. Verdade. Eu ia muito lá nesse que você falou, Ipanema. no Ipanema, que era ali na Cidade Nova, onde hoje é o um Abacatão, condomínio, tem um condomínio. Mas é ao lado do Abacatão, né? Ao lado do a Abacatão, referência que nós temos. Verdade. E era assim lá. Lotado. Crocodilo, então, fazia festa ali e botava 10 mil pessoas brincando. Aí a gente fazia as parcerias, né? E as festas bombaram. Aí ficou, né? Ficou muito forte, pelas músicas fizeram sucesso. Né? E teve essa ligação aí junto com o Rubi. E depois a gente fez pro Super Pop, né? A mais recente. Qual foi? Onde o Super tá tocando, a galera disse o quê? Vamos pra lá, bebê. Aí a segunda é: e subiu com águia eu vou voar. E que inclusive o Alok tocou, né? Tocou. Eu tava lá no meio do público, gritando. E o que foi para você essa referência do Alok, né? Sendo um mestre de cerimônias aos artistas paraenses no dia da apresentação? Eu achei muito legal, fiquei muito emocionada, né? Nesse dia a gente tinha um show, mas mais cedo eu consegui ainda ir para assistir e eu vi a participação dos artistas. Eu fiquei muito emocionada de ver o Pinduca. Todas as participações foram lindas, mas assim, eu sou apaixonada no Pinduca. Que ele é um ícone, uma lenda viva. Verdade. Né? Ele tem 87 anos, Agenor. Não para. A cabeça continua a mesma. E eu achei tão lindo ele ali, sabe? Fiquei muito emocionada. E todos os artistas que se apresentaram. É um ícone, é um símbolo. Né? O Alok abrir esse espaço, assim, ele é de uma generosidade enorme, né? E ele, assim, acho que... Eu gosto muito de música eletrônica, viu? Apesar de ser bregueira, gosto muito. E meu filho adora, meu irmão, o André. Então a gente escuta muito também em casa. E essa junção combinou, né? Pelo que foi apresentado no show do Alok aqui em Belém, essa junção da música paraense com a batida eletrônica funcionou perfeitamente porque bem. É a batida eletrônica feita na Amazônia, né? Sim. O Tecnomelody aí, o rock doido. O rock doido. Ele ficou encantado, né? E foi muito legal, assim, eu fiquei muito emocionada, achei maravilhoso, achei lindo, um show, assim, espetacular. Eu te pergunto, o que falta para Patrícia ainda ao longo desses anos? Eu te pergunto, o que ainda resta para você como artista? O que você imagina que, não, preciso chegar ali ainda? Olha, Genô, difícil essa pergunta. Eu acho que eu sou tão grata por tudo que eu já consegui, né? Tenho a minha estabilidade, meu filho está se formando, que eu prezo muito por isso, pela minha família, sabe? Meu filho é o meu bem maior. E como artista, eu estou tão feliz com cada pequena coisa que acontece, que tudo que acontecer vai ser uma realização, né? É difícil de falar isso, te juro. Eu acho que o que Deus tiver programado para mim e Ele me mandar,
eu vou estar sempre grata. E Ellen, ao longo desses anos aí, já teve canelada? E horrores. Ainda tem canelada até hoje, ainda? Não, graças a Deus, hoje não. Hoje mesmo não. pagando mal aqui, ainda estão dando canelada por aí? Hoje não mais, mas antigamente tinha muita. Uma canelada que a banda foi, digamos, para aquela cidade do interior, com todo o seu staff, e de repente, nada na conta. E aí? Ei, eu vou te contar uma que foi... Gente do céu. Foi daqui para Macapá. Nós tocamos em Macapá. E vocês foram daqui de barco? Não, a gente foi de avião. Tá. Nós chegamos lá, era um show grande e tal. Aí saímos. Bom cachê. Né? Até então. Nós vamos pra lá. Aí a gente chegou, fomos pro hotel. E nós chegamos de manhã. Pegamos o voo aqui, chegamos de manhã lá. E fomos pro hotel. Aí tá. Aí nesse dia o Sandro não foi. Tava monitorando por Belém. Aí ele telefonou, ele disse, olha, Paty, o menino vai aí, tá? Falar contigo e tal, pra fazer o pagamento. Isso de manhã. Já acabou amanhã, no dia do show. Acabou amanhã. Aí fomos almoçar e tal. Olha, não, ele vai aí agora de tarde, depois do almoço. Nada. Anoiteceu, aí tava dando a hora de, não, vamos nos arrumar e a gente vai pro local do show. E nada dos 50% pelo menos. Nada. Aí, olha, o rapaz, não, ele vai te pagar lá. Falei com ele aqui, ele vai te pagar lá antes de tu subir no palco. Beleza, ele foi pro local do show. A gente chegou lá no local do show, cadê? O dito menino. Sumiu. O dito cujo sumiu. Não apareceu. Mas ele era um evento da prefeitura, não? Não. Era uma festa. Uma festa. Era um evento. E aí ele sumiu. Aí tava tocando uma banda, inclusive quem tava tocando antes da gente era o Fruto Sensual. Porque essa festa eram duas pessoas fazendo junto. Um se responsabilizou pelo fruto. Tá. E o outro se responsabilizou pela Cheiro Verde. O Fruto Sensual não levou canelada? Não, o Fruto foi lá, tocou primeiro, recebeu e tal. A responsável por ele pagou. Aí estavam terminando e a gente lá, e cadê? Sumiu. Eu disse, eu não vou subir no palco. Ele não pagou. Se arruma todo mundo, vamos voltar pro hotel. A gente foi embora pro hotel. Quando chegou no hotel, o cara da van não queria levar a gente pro aeroporto, porque o rapaz não tinha pago ele também. Mano, foi um para acertar. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, a gente só quer ir, ninguém vai nem ficar aqui. Deixa só a gente pegar nossas coisas e deixa a gente no aeroporto, porque as passagens estavam certas, compradas. Aí eu só sei que o rapaz que trabalhava comigo na produção falou com ele e tal, e resolveu. Eu disse, gente, pega só as coisas de vocês, embora pro aeroporto. Se arruma todo mundo lá. Aí a gente foi embora pro aeroporto. A gente só foi jantar em Macapá e voltou pra Belém. Ou seja, não teve show. Não teve show, não teve dinheiro, não teve nada. Não teve cachê, nada. Canelada. Essa foi uma de algumas. Uma de algumas, porque teve várias. Mas hoje não tem mais canelada. Não, hoje não. Nem pensar. Hoje tem que ter mais respeito, né, com o artista. Totalmente. Eu só saio de casa se tiver pago. Se tiver... tá certo. Com 50% pelo menos, né? No mínimo. No mínimo, ali no contrato pré-assinado. E quando chega lá, tem que... Já tem que dar o restante. É porque todo mundo faz isso. Mas já todos os artistas fazem, Mas já aconteceu de pagarem só metade? Já. E o restante ficou... Já. E fala assim mesmo, não, a gente vai pagar, e a gente confiar, porque a gente conhecia. Olha. Já tinha feito outro evento que pagou direitinho. Já conhecia o contratante. Mas aí, não, e tal, vamos prestar conta e tal, não tem muito bom. Quando a gente já, principalmente interior, né? Voltar e não recebeu. Não receber. E só para que a gente possa já estar caminhando já pro fim, nesse tempo aí, já teve algum show com nenhum ou com algumas pessoas lá na plateia acompanhando você? Muitos. Já? Logo lá no comecinho? Muitos mesmo, muitos. Assim, muitas vezes. Como a gente conversou aqui, isso é uma roda gigante. Então a gente sempre viveu de fases. Tem as fases melhores, as fases que não estão muito boas. E é normal, assim, você tem que se adaptar. E aconteceu várias vezes, né? Então a gente está aqui para tocar, para ir onde o povo está. E se tiver 10 pessoas, a gente vai tocar do mesmo jeito. Se tiver
100 mil pessoas, 20 mil pessoas, a gente vai tocar do mesmo jeito. E assim vai ser o público ano que vem, tenha certeza. Com Se toda Deus essa quiser. quantidade aí. Ellen, obrigado, minha amiga. Eu que te por agradeço. ter aceitado esse convite. Espero que você tenha gostado, e esse espaço está aberto sempre para os artistas quando eles quiserem vir, porque aqui pode mesmo falar tudo. Aqui a gente quer ouvir grandes histórias que possam também ser surpreendentes, como as suas também, como artista trabalhadora, batalhadora, que está em evidência até hoje ao longo desses 40 anos aí de história. É verdade. Muito obrigada. Todo sucesso para você, né? Que seja que eu traga muito boas energias. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Essa foi a Ellen Patrícia, minha amiga, curtiu aí, né? Comentou, então obrigado, te agradeço. Então, olha, vai lá, se inscreva agora no nosso canal, curta, compartilhe, mostre para o YouTube que aqui tem conteúdo que é necessário para que você possa entender e ouvir. Esse é o canal do Aqui Pode, o teu podcast, onde aqui você vai ouvir belas histórias. Até a próxima!